E olha, vamos lá, para a gente poder começar o nosso bate-papo, conta aqui para mim qual que é a idade do seu filho, da sua filha, e se você já passou por essa situação ou se você passa por essa situação atualmente. Só para eu ter uma ideia do público que está aqui comigo, para eu poder saber então o que eu vou falar para poder direcionar melhor vocês aí, tá bom? Porque se são mães de crianças pequenininhas, então tem um sentido, um significado por conta atrás disso. Se as crianças são maiores, a gente vai falar sobre outras coisas aí, tá bom? Então, ó, a Giselda já colocou 4 anos, né? Sempre estou perguntando, a Giselda participando, mas é que eu não lembro todo mundo, tá? Então, por isso que de vez em quando eu pergunto, dependendo do tema da live. A Fábia, 4 anos. A Veldeza colocou 5. Kátia, 6, 6, 4. E vocês, meninas, vocês passam por essa situação aí? Ou já passaram e hoje não passam mais, né? A Roneide, 10, 12, 9 meses. Ai, um bebezinho, coisa mais fofa aí, né? Então, vamos bater um papo, então, sobre isso. Olha, 2 anos e 10 meses, então tá jóia. Então, tem desde bebezinhos até maiores. Então, eu vou falar no geral para a gente poder atender todo mundo aqui, tá? Dar as dicas aí para todo mundo. Então, olha, primeiro a gente vai começar com o seguinte pensamento, tá? Como que você se sente quando você deixa a sua criança ou na escola, ou na creche, ou com alguém para poder cuidar, seja com os avós, né? Ou alguém que te auxilia em casa, aí você deixa a criança, aí você sai. Aí você volta, a criança começa a ter um mau comportamento. O comportamento de choro, ela quer atenção toda hora, ela fica insistindo para você ficar prestando atenção nela, fica aquela criança manhosa, dengosa, querendo chamar atenção o tempo todo. E aí, a pessoa olha e fala assim para você: tava bem até agora, foi só você chegar que ficou assim. Já aconteceu? Você já passou por isso? Qual é o seu sentimento, ou qual foi o seu sentimento? Eu já passei por isso, tá? Quando a minha filha era pequenininha, e aí eu deixava ela com a minha mãe e a minha tia que cuidava. Eu deixei ela no comecinho na escolinha, quando ela era bebezinha. Ela tinha uns 4 meses que eu precisei voltar para o colégio, e daí eu deixei ela na escolinha. Só que ela tinha refluxo, e ela chorava muito, e a gente não sabia que tinha um refluxo, né? Então ela chorava muito, e um dia a professora falou para mim: mãe, eu não sei o que acontece, ela só chora. Então, fui conversando com o pediatra, a gente descobriu que era o refluxo. Então, ela ficava deitada e ela chorava, ela tinha que ficar em pé, né? Então, eu tirei ela, e a minha mãe e a minha tia ajudaram a cuidar dela para eu poder trabalhar. E eu deixava com a minha mãe e com a minha tia, e era tudo às mil maravilhas. Mas bastava eu aparecer, ouvir o barulhinho da mãe chegando, aí começava o choro, tudo chorava, só queria colo. E aí eu ficava, nossa, muito nervosa, porque eu queria entender o que estava acontecendo, por que com os outros ela ficava muito bem e comigo ela chorava. E daí, olha, você faz as vontades dela, por isso que ela faz assim com você, era o que eu ouvia também, né? Ou fica tranquila, né? Você pode deixá-la aqui, fica tranquila, porque quando você não tá perto, ela fica boazinha. Então, o sentimento que eu tinha era: caramba, eu não sou uma boa mãe, né? Esse era o sentimento que eu pensava. Eu falei: gente, eu não sou uma boa mãe. Por que comigo fica desse jeito e com os outros não? Era o pensamento que eu tinha. Eu vi que teve gente que falou aqui que morre de vergonha, né? A Kátia falou: não vou negar, às vezes acabo ficando nervosa. Sim, a gente fica, tá? É normal e não precisa negar nada, não. Aqui é o que eu falo, que é um espaço de mãe normal, de mãe comum, de mães que passam as mesmas situações, tá? Ó, tem a Meire aqui colocando que passa por isso, o filho tem 3 anos. Só sabe chorar, deixa com a vizinha, nem parece que é ele. Dá uma raiva e penso que é só comigo, era o que eu pensava também. A Cleidiane diz que o filho tem 8 anos, tá? A Mainara, filho de 5 anos, faz quando a avó de longe vem passar o final de semana. Quando vai embora, muda totalmente, quer atenção toda hora, tá? As mamães aqui, a Rosângela, a Carol, colocando a idade dos filhos, obrigada. A Cris aqui no YouTube diz que tem de 11
e um de 6, os filhos, né? Então tá jóia. E olha, o sentimento, então, como eu estava falando, né? Quando a gente ouve isso, é um sentimento muito ruim, para mim, pelo menos era. Um sentimento de que, caramba, eu tô fazendo tudo errado, né? Então, esse foi um dos motivos que me levou a me aprofundar muito mais, né? A estudar, me formar, para poder buscar o conhecimento, para poder fazer o melhor ali pela minha filha, né? Então, para quem já me segue aqui, já sabe que no comecinho eu passava por tudo isso que qualquer mãe comum passa, tá? E agora, a gente precisa entender o seguinte, né? Os filhos, eles vão fazer isso, eles vão fazer. E não é para castigar a gente, para punir, para judiar, não é por conta disso. Eu vou dar 2 notícias para vocês. Vou dar uma boa notícia sobre isso e uma má notícia sobre isso, tá bom? Então, a boa e a má notícia. A boa notícia primeiro, tá? Vou começar com a boa. A boa notícia primeiro é que os filhos fazem isso com você, mãe, e a minha fazia isso comigo, porque eles sentem segurança na gente. Eu já vou explicar isso um pouquinho ali da pra frente, tá? A boa notícia é que eles fazem isso com a gente, porque quando eles estão com a gente, eles se sentem seguros. Vocês já vão entender. E a má notícia é que eles fazem isso com a gente porque eles se sentem seguros. Então, como eles se sentem como eles sentem segurança na gente, eles vão fazer isso com a gente, não é com outra pessoa. Tá? Então, a boa notícia é que bom que o seu filho faz isso com você, quer dizer que ele sente uma segurança em você, quer dizer que ele reconhece você como uma figura que está ali para proteger, é uma pessoa onde ele pode colocar os sentimentos dele para fora que você vai acolher. Então, ele se sente bem, ele reconhece você como essa pessoa, como essa figura. Já vou explicar o que as pesquisas dizem sobre isso. Mas a má notícia é que vai ser com você que a criança vai fazer isso, tá? Provavelmente, às vezes, não é com o pai, não é com o avô, não é com a tia da escolinha, com a professora, tá? É com você, porque é com você que ele tem esse vínculo. Então, eu vou explicar agora um pouquinho por que, então, que isso acontece, mas também vou falar o que tem por trás, o que a gente precisa começar a olhar e fazer de diferente para melhorar isso daí, porque eu sei que é desgastante, né? Não é porque a criança se sente bem com a gente que a gente vai ficar numa boa, vai sentar, vai falar, tá bom, apronta, chora, grita, faz pirraça, faz manha, faz birra, que tá tudo certo. Não, tem a boa notícia, como eu falei, mas a gente vai aprender a lidar com essa situação. Combinado? Então, olha, primeiro, segundo as pesquisas, todos os mamíferos na presença da mãe vão poder dar aquela relaxada e se sentir seguro, tá? É um momento ali, junto da mãe, onde a gente se sente seguro para a gente poder ser quem a gente é, para a gente descarregar todas aquelas tensões que foram acumuladas ao longo do dia. Porque a criança, quando ela tem um vínculo forte com a gente, com a mãe, o que acontece? Ela quer ficar junto, ela se sente protegida. Quando ela está com outra pessoa, com os avós, com o cuidador, com algum parente ou na escola, ela não vai poder ser quem ela é, tá? Ela às vezes vai cuidar, poxa, eu não estou aqui no ambiente que é seguro, não estou na minha casa, não estou com a minha mãe que me acolhe, que me dá beijo, que agrada, que entende. Então a criança, ela fica na tensão, ela tem saudade, principalmente mães que trabalham fora, era o meu caso na época, né? Eu trabalhava muito fora. Então a criança, ela fica naquela tensão da saudade, guardando os sentimentos dela. E as crianças, vamos falar das crianças pequenas primeiro. As crianças pequenas, elas têm muita dificuldade de lidar com os sentimentos, com as emoções, elas não reconhecem os sentimentos, não sabem o que é a saudade, por que ela está sentindo aquilo, que é a ausência da mãe. Então ela passa um período do dia se contendo. Quando chega quem? Quem chega? Aí chega nós, né? Aquela figura que a criança sabe que é o aconchego, que ela tem o apego, que a mãe tá ali para cuidar, para acolher. Aí quando a gente chega, ela fala, chegou a minha mãe, agora eu posso
relaxar e pôr tudo para fora. Aí ela permite vir todas aquelas emoções dela. Então, a criança, ela faz isso porque ela se sente segura, tá? Então, ela chora, ela quer colo, tudo aquilo que ela guardou, que ela acumulou na sua falta, o que, que vai acontecer? A hora que chega a mamãe, ela fala, caramba, agora eu posso, né, pôr tudo para fora. E é facinho de você entender isso. Eu tô vendo que vocês estão mandando os coraçõezinhos aí, que vocês estão compreendendo, né? Obrigada, tá? Conforme eu vou falando que vocês vão mandando, eu consigo ter ideia que vocês estão captando. Eu vi que chegaram várias mensagens, daqui a pouquinho eu vou lendo, tá bom? Só para não perder a linha aqui, o raciocínio. E é facinho da gente entender isso. Ó, vamos parar e vamos pensar. Com quem que você permite deixar vir até aquela sua pior versão, tá? É no ambiente de trabalho? É no ambiente de trabalho que você deixa vir a sua pior versão? Que se você tá com um problema, você vai chorar? Se você tá com raiva de alguém, você vai mandar para algum lugar? É no ambiente de trabalho? Provavelmente não. Provavelmente você tá lá trabalhando no seu ambiente de trabalho, você se mantém plena. Quem é mamãe uau sabe muito bem o que eu quero dizer plena, né? A gente se mantém plena, por dentro a gente tá ali, né? A gente passou por uma situação, mas a gente segura, a gente faz cara de plena, a gente vai, a gente lida com as situações. Aí, quando chega em casa, o que a gente faz? Ou a gente chora, né, pro marido, ou chora pra mãe, a gente conta o que aconteceu. Às vezes a pessoa próxima da gente, a mãe ou o marido, né, as pessoas que estão mais próximas, que a gente tem um vínculo maior, fala alguma coisa, aí com esses a gente explode, a gente estoura, a gente fala coisa que não deveria falar, coisa que lá no trabalho você falaria pro chefe? Provavelmente não, tá? Então, por quê? Porque você chega, você está num ambiente acolhedor, você está num ambiente que você se sente segura, você está num ambiente que ninguém vai te julgar, você está num ambiente onde você se sente à vontade para você poder relaxar e colocar tudo para fora. Então, com as crianças, é a mesma coisa que acontece. Vocês conseguem compreender? Entenderam a comparação que eu fiz? Quando a gente compara, né? A gente se coloca no lugar, a situação com a gente compara ali com a criança. Fica claro o porquê que a criança age desse jeito? Tá? Agora, tem diferença, né? Por que a criança age assim? Que a gente, então, vai relaxar e vai falar, vai, filho, vai. Taca as coisas no chão, grita com a mamãe, bate na mamãe que tá tudo bem, tá? Não é por aí, a gente vai conversar sobre isso, mas é primeiro passo para a gente entender o que tem atrás disso. E quando a gente entende o porquê que a criança faz isso na nossa presença, eu, pelo menos, quando eu entendi, eu falei, caramba, que ótimo, né? O meu filho se sente seguro, a minha filha, né? Foi com a minha filha que isso aconteceu. A minha filha se sente segura. Ela sabe que aqui comigo ela está segura, que aqui eu vou proteger, vou cuidar das emoções dela, que aqui ela tá bem para ela poder colocar para fora, tá? O que ela está sentindo. A Bia, a internet tá ruim, mas vai persistir. Lindona, fica segura firme aqui e se por acaso der algum problema, vai ficar gravado depois, tá bom? Mas tenta segurar aqui, porque se a gente deixa para depois, a tal da procrastinação, depois nunca chega, não é verdade? Então, vamos lá. Ó, a Rosângela, né, pensava também que será que é só com ela? E a gente vê que não. Olha aqui, no Clube da Mamãe, por isso que eu falo. Esse clube, ele é uau. Porque aqui no nosso Clube de Mães, a gente vê que as mães têm o mesmo sentimento que a gente. Aqui a gente vê que todo mundo passa pelas mesmas situações, tá? Então, fica tranquila, não é só com você, comigo também aconteceu, com muitas mães aconteceu essa situação, tá? Aí, gente, vamos voltar então para o nosso assunto, combinado? Enquanto isso, tomando um chazinho aqui. Enquanto isso, né? Enquanto a gente está passando por essa situação, que as pessoas falam, né, que foi só a gente sair que a criança ficou bem, ou é só a gente chegar, aí a criança começa a aprontar. Se a gente não sabe o que está acontecendo, não sei se vocês já passaram por isso, mas a pior coisa é quando daí o maridão olha e fala assim, é só com você que ele faz isso, comigo não faz isso de jeito nenhum.
Gente, daí nessa hora, a gente de verdade, a gente pensa que a gente tem um problema, que o problema tá com a gente. Então, eu gosto de explicar o que que tem por trás, porque não é assim, tá? Não é, olha, porque você é uma mãe que é ruim para o seu filho, que você não tá sabendo educar. Isso é ótimo, tá? Isso é ótimo porque tem o quê? Tem uma coisa muito importante, que é o apego, tá? Então, como eu falei, a criança se sente bem com você. Então, você está cumprindo muito bem o teu papel de mãe, que é a criança se sentir à vontade para ela deixar vir as emoções dela. Agora, a gente tem que saber o que fazer, tá? Não basta, como eu falei, simplesmente deixar a criança pôr para fora, extravasar, dominar, fazer o que quer e o que não pode, e aí sim isso vai dar o problema, tá? Então, não é porque você não sabe educar, tá bom? Não é por conta disso. Pode ser que você não está sabendo lidar no momento com a situação. Isso daí é outra coisa. Mas a criança se sentir à vontade é muito bom isso, é saudável. Então, como eu falei, essa é a boa notícia, que tem o apego. A má notícia é que é você que vai ter que aprender a lidar com a situação, tá? Você que vai ter que saber como agir, tá? Ora, olha aqui, ó, a Edriflá colocando aqui isso mesmo. Já até levei a menina para terapia porque achava que o problema era por mau comportamento dela. Provavelmente eles devem ter falado então que ela não tinha nada, né? Ali. Ó, a Juliana, eu ficava assustada, ainda bem que você nos ajudou muito a entender tudo isso. Então, a gente precisa entender os motivos, né? Quando a gente entende o porquê que a criança age desse jeito, a gente vai ver que tá normal o comportamento dela, mas a gente precisa saber agir para não chegar numa situação pior lá na fase dos 8 anos, 9 anos, que é quando a gente começa a ter vergonha de sair com os nossos filhos, que foi o tema da aula de ontem, né? Foi nosso bate-papo ontem aqui. Então, quando a gente começa a ver a criança pequenininha agindo dessa forma e a gente entende os motivos, o que tem por trás disso tudo, a gente sabe como agir para evitar que a situação piore lá na frente, tá bom? E olha, como eu estava falando, né? Tudo que a gente precisa nesse momento ali que a gente está passando por essa situação de mau comportamento com os nossos filhos, como eu falei, a gente precisa sempre olhar o seguinte, né? O copo meio cheio ou o copo meio vazio, tá? O copo meio vazio é quando você vai olhar e você vai pensar que o problema é com você, tá? Que você vai achar que você não sabe educar, que você está fazendo tudo errado, que a criança tem problema, tá? Ah, essa criança tem algum problema neurológico ou de comportamento, problema comportamental, e a gente quer atacar no foco do problema. Quando a gente olha para o foco meio cheio, aí a gente vai enxergar realmente o que está acontecendo por trás desse mau comportamento da criança e a oportunidade, né? O que eu posso fazer para poder ajudar? Já que o meu filho ou a minha filha confia em mim, tá? É comigo que a criança tem esse tipo de comportamento, sou eu que preciso fazer o melhor para poder ajudar. E olha, eu não sei se vocês passaram já por essa situação, mas no comecinho desse ano, o Júlio, meu filho de 3 aninhos, ele foi para a escola, né? Ele foi para a escola por um mês, porque depois da pandemia, aí não foi mais. Mas no começo do ano, o que eu pensava, né? Como educadora parental, o que eu pensava? Tirei a semana só por conta do Júlio. Só para eu poder levá-lo para a escola, para eu poder ficar com ele uns minutinhos, voltar para casa, para ele não sofrer, entre aspas, tá? Então eu levei ele para a escola e cheguei lá, o que acontece? Começa a chorar, não quer ficar, porque sempre em casa, né? Muito grudado, esse apego. Então, levei para a escola, fiquei uns minutinhos lá e trouxe ele embora. No outro dia, eu falei, eu vou ficar um pouquinho com você. E as professoras, a equipe da escola, a direção muito maravilhosa, ela falou assim, mãe, você pode entrar e pode ficar um pouquinho com ele. Eu, no começo, não concordei muito, até porque eu acho assim, na cabecinha das crianças, né? Por que a mãe dele pode, por que a minha mãe não pode, né? Porque tem mães que precisam sair para trabalhar. Não tinha esse tempo que eu tive, né? Que eu tirei para poder ficar com ele. Então, o que aconteceu? Eu fui e fiquei com ele, mas eu fiquei ali mais pro lado de fora, no corredor, conversando, falando com a professora. E o que eu percebia?
As mães chegavam com os filhos e os filhos grudavam e começavam a chorar, esperneavam e gritavam, e as mães ali. Só que essas mães não podiam ficar porque elas tinham horário no trabalho. As mães deixavam o filho e elas saíam mal, chorando, como qualquer mãe agiria. Saía chorando. Gente, a mãe não virava o corredor da escola e eu ali observando. A criança parando de chorar e brincando. E eu ali com meu filho, e eu ali. Chegava outra criança, aí mesma cena. Chorando, 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 a mãe deixava o filho, a mãe saía mal, aí a criança daqui a pouquinho parava. E eu ainda ali. E eu ainda ali, por quê? Né? Eu não preciso passar por isso, não preciso fazer sofrer, posso ficar aqui acompanhando. Aí, teve uma hora que eu peguei e falei, deu, agora eu vou também embora, eu vou fazer a mesma coisa. Já tinha passado acho que uns 40 minutos eu ali, eu falei, vou também. E aí, deixei, aí imagina o que aconteceu? E choro, e choro, e choro. E eu saí igual as outras mães. Muito mal. Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu tô tomando um chá aqui e tem um... Como que eu posso falar pra vocês? Tinha umas raízes. E as raízes, então, tá dando uma coceira aqui na garganta que eu nem conto pra vocês. Até parei, porque foi chegando no finalzinho, então é isso, tá? Tá tudo bem aqui comigo, não tem Covid, não tem nada, é por causa da raiz ali que fez a garganta coçar, tá bom? Mas voltando aqui. Então a mãe normal também saí mal. Parei na secretaria e aí a diretora falou, vou lá ver como que ele tá pra você. E aí ela foi lá, bateu foto e me mostrou. O que aconteceu com o Júlio? Brincando também, super bem, super feliz. Aí, fui embora feliz. À tarde, voltei para pegar o Júlio. O que acontecia com todas as crianças quando a mãe chegava? A criança grudava e começava a chorar e falava que não ia mais para a escola, que queria ficar com a mãe, e o meu a mesma coisa. Por quê? Por conta desse tempo ali que ficou separado, né? Das emoções, que ficou sozinho, no ambiente estranho, com a professora que era diferente, com os amiguinhos que era diferente. Então não podia colocar aquelas emoções, os sentimentos, porque ele não sabia como que as pessoas iam agir. Aí a gente entra, né, em cena para buscar o nosso filho na escola e a gente viu que ficou feliz, que ficou bem, mas basta a gente chegar que daí começa tudo de novo. Então eu gosto de falar só para a gente entender que isso daí faz parte, tá? A criança vai fazer isso. Agora, o que a gente precisa fazer, né, nessa situação? Primeiro, crianças pequenininhas, a gente tem que aconchegar, tá? Que quando eu falo de crianças pequenininhas, eu falo de crianças ali 2, 3 aninhos, tá? Sempre a gente vai separar crianças até 3 aninhos, crianças maiores. E crianças de 11 meses, 1 aninho, 2, até 3 aninhos mais ou menos, a gente tem que aconchegar, a gente tem que cuidar das crianças, porque eles estão sofrendo com as emoções, como eu falei, é igual quando a gente tem um problema no trabalho, que a gente chega em casa e a gente quer pôr para fora, a gente quer desabafar. O que a gente quer? Tudo que a gente quer nessa hora é que a outra pessoa nos acolha, nos ouça, não nos critique, não nos julgue, dê o tempo para a gente poder falar, pôr tudo para fora aquilo que a gente está sentindo. Não é isso que a gente quer? Então, com as crianças, a gente vai acolher, a gente vai dar atenção, a gente vai dar carinho. Então, chegou em casa, ou pegou a criança, tá com o filho, reserve uns 15 minutinhos para a criança, é o suficiente, tá? Faz com a criança brincadeiras, tá? Vai contar historinha, deixa o celular de ladinho, desligue as distrações e vai se conectar com a criança e deixa ela conduzir, deixa ela, se ela quer falar para você, deixa ela falar, porque tem crianças que gostam de falar, deixa a criança falar, depende do temperamento, tá? Principalmente se é uma criança do temperamento sanguíneo, ela vai querer falar por primeiro, então permita a criança fazer isso, tá? Deixa ela falar, pergunta do que ela quer brincar, então deixa ela ter esse momento com você. 15 minutinhos é o suficiente. Um grande erro que eu fazia era quando eu pegava a minha filha e vinha para casa, eu queria colocar ela lá na sala num cantinho para eu poder vir preparar a janta, para eu poder tomar o meu banho, e eu queria deixar o nosso momento por último. E aí não dava certo. Quando eu comecei a inverter a ordem, que eu aprendi a fazer o certo, quando eu comecei a inverter a ordem, pegar ela por primeiro, dar atenção para ela, brincar com ela,
Aí as coisas começaram a mudar. Então, 15 minutos é o suficiente para a gente poder dar atenção para a criança, tá? Você chega lá para buscar na casa da tua mãe e a criança começa, ela quer a tua atenção. Então, nessa hora, deixa as outras pessoas para depois. Nesse momento, quem precisa de você é a criança, tá? Criança pequenininha, 2 até 3 aninhos de idade. A gente faz isso. Agora, tô vendo a Fabi colocou aqui, ó, meu filho faz o escândalo que não quer ir para casa. A criança quer ficar na escola, né? Ah, quer dizer que ela tá super bem cuidada, ela se sente bem lá, ela se sente à vontade, ela gosta muito de ficar lá, tá tudo certo, não tem nada de errado com isso não, tá bom? Agora, e as crianças maiores? Né? E as crianças que já têm ali 5, 6, 8 anos, que quando tá na presença da mãe, aí só piora o comportamento. Provavelmente, será que essa criança não está tendo muito cuidado e pouca atenção? O que eu quero dizer com muito cuidado e pouca atenção? Às vezes a gente se preocupa muito com os nossos filhos de cuidar deles, de não deixar faltar nada, né? A gente não quer deixar faltar a roupa limpa, a gente não deixa faltar o alimento, as coisas estão sempre organizadas, a gente é aquela mãe que dá conta de tudo. A gente arruma a casa, a gente cuida do quarto, as roupas da criança estão cheirosinhas, a comida está ali prontinha, a gente corre para fazer tudo, a gente fala o que a criança tem que fazer, o que ela não deve fazer. A gente é aquela mãe que está ali, ó, em cima, mãe helicóptero, tá? Mãe helicóptero que está cuidando para não deixar faltar nada, só está ali em cima protegendo a criança para não faltar. Mas, por outro lado, será que não está faltando a atenção? Largar tudo e tirar uma tarde para se divertir com seu filho? Será que não está faltando um tempinho ali de qualidade? Será que não está na hora de vocês fazerem coisas que a criança não esperava que você fosse fazer com ela? Pôr música, tirar tarde para dançar, fazer um piquenique diferente ali com a criança. Será que não está faltando isso? Às vezes a criança, ela age assim por conta disso. Ela está chamando atenção indevida. A criança, ela está percebendo na forma dela ver o mundo, não na forma como é realmente, tá? A gente tem que olhar as coisas sob a ótica da criança, o ponto de vista da criança. Às vezes, tomar um sorvete, coisa mais gostosa. E quer ver então, Fábia, fazer um sorvete junto com a criança. Comprar uma fruta, chamar a criança para fazer, ensinar ela a descascar o alimento, ela fazer o próprio sorvetinho, bater, colocar ali para congelar, esperar. A gente ensina a criança a ter a paciência, esperar um pouquinho ficar pronto. Aí a criança saborear o sorvete que ela fez junto com a mãe, né? Vai lá, faz um sorvete de mango, um sorvete de morango, tá valendo pôr um pouco do leite condensado no sorvete de morango também. Então, é uma coisa gostosa, é um momento junto, prazeroso, que a gente precisa ter com as crianças, tá? Então, se a criança percebe, se ela sabe que tem esses momentos juntos, provavelmente esses maus comportamentos aí tendem muito a diminuir. Lavar prato, sim, as crianças gostam. Ó, eu devia ter filmado para mostrar para vocês, não sei como tá agora ali. Eu falei até para a Jo agora há pouco, a Jo é uma querida que me ajuda aqui em casa, tá? Eu ainda falei para ela, falei, Jo, olha, eu vou ter que te dispensar, porque eu tô com 2 pessoinhas aqui em casa que estão faxinando a casa. Era Ana Luísa, ela tem um baldinho desse tamanho, ela pegou um paninho pequeno, encheu o baldinho dela, carregando esse balde de água para cima e para baixo, e o Júlio atrás com o rodo, e eles estavam limpando lá em cima. Eu sei que eu subi, era tapete para um lado, era tapete para o outro, e eles, do jeito deles, limpando a casa, tá? Então, não sei como que tá agora ali, dependendo como for, se tiver, dá até para mostrar para vocês. Eles gostam de participar, eles gostam de envolver, né, de se envolver, eles gostam de se sentir importantes, úteis, igual a gente gosta também, né? Quem que não gosta de se sentir importante, de se sentir útil? Então, a gente precisa permitir as crianças a terem esse espaço em casa. Mais gostoso ainda é quando a gente tá junto, tá? Então, olha, tá com 2 semanas que tomar banho sozinha, vestir, isso. Então as crianças pedem por autonomia, tá? E quanto mais a gente consegue atender a expectativa da criança,
a gente preparar, encorajar ela. Isso é lindo, a gente mostrar para os nossos filhos, vai que você pode fazer, eu confio em você, você dá conta. Eu imagino que você está se sentindo uau de você ter conseguido tomar banho sozinha, de se vestir sozinha. Filha, isso é incrível, olha só, toca aqui. Isso é maravilhoso. Isso não é o que a gente gostaria, né, de ouvir também, o que a gente gosta de ouvir das pessoas, que nos motiva, nos encoraja, faz a gente ver que a gente é capaz, que a gente pode. Então, isso é o que tem por trás de quando a criança se comporta mal na frente da gente, tá? Então, como eu falei, não esqueçam, a boa notícia, a gente tem que olhar o copo meio cheio, tá? A boa notícia, que bom que é na minha frente, que bom que é comigo que a criança coloca tudo para fora. Então, ela percebe que eu sou o seu porto seguro, que aqui tá tudo bem, que ela está protegida e ela pode deixar vir as suas emoções. Olha a boa notícia. Agora, a má notícia é, se a gente não souber lidar com a situação, as coisas pioram, tá? A gente precisa aprender a fazer o quê? Aprender a fazer o certo, tá? Então, a gente precisa entender o que tem por trás, como acolher a criança, como aconchegar, como fazer de verdade ela se sentir segura, como a gente pode ensinar as crianças a lidar com os sentimentos dela, com as emoções, para que não piore mais para frente, quando ela vir lá na fase de, 6, 8 anos. E tem mais, tá? É importante falar também que não vai parar por aí. Depois, lá na frente, vem a fase da adolescência também. E a fase da adolescência é quando vai brigar com os amiguinhos, vai discordar dos colegas, vai ter paquera que não vai ser correspondido, a criança vai chegar em casa, o adolescente, vai ficar bravo, vai ficar nervoso. Não leve para o pessoal, é porque ali, esse ambiente é onde a criança se sente segura para poder fazer isso, para colocar para fora. E de novo, a gente vai ter que saber o quê? A lidar com isso, a lidar com as emoções, a gente vai ter que saber encorajar, a gente vai ter que saber ensinar a criança a sair o adolescente, de uma emoção negativa para poder ir para uma emoção positiva. Combinado? A Fábia tem um adolescente de 16 aninhos aí, então provavelmente sabe que às vezes tem os rompantes, Acontece alguma coisa aí que a gente precisa aconchegar, acolher, compreender e direcionar, a ensinar os filhos a lidar com as adversidades, Deixa eu ver aqui que teve várias mensagens, agora eu vou ler as mensagens de vocês, tá bom? A Rosângela colocou aqui, acho que deve estar com uma pressão, porque se comporta assim quando as mães chegam e é a hora de relaxar. Exatamente. As crianças sentem que chegou meu porto seguro, que eu posso fazer, igual eu falei da gente no trabalho, tá? A gente está no trabalho, às vezes numa roda de amigos, acontece uma situação com a gente segura, a gente engole, a gente respira fundo e a gente deixa aquela tensão. E aí, a hora que chega no momento que você se sente bem, aí você põe para fora. Eu me lembro que quando eu trabalhava no colégio, quando eu estava na direção, a minha mãe, ela que cuidava da cantina da escola, do colégio. E às vezes acontecia alguma situação lá que eu falava, caramba, a gente fazia lá, tal, como eu falo, a cara de plena, resolvia o problema, era com o pai, professor, com o aluno. E aí, o que eu fazia? Eu dava uma escapadinha depois, lá na cantina da escola, Ai, mãe, deixa eu sentar aqui um pouquinho. Dela já corria, fazia um cafezinho para mim ali, mãe sempre correndo para fazer tudo pela gente, Fala, filha, A minha mãe sempre falava isso. O que aconteceu? Mãe já sabe, gente. Mãe olha para a cara da gente, a mãe já sabe, O que aconteceu? E ela me ouvia. Às vezes a mãe não precisa nem falar muita coisa, Só o fato de ouvir, eu falava. Aí ela sempre, filha, mas você já lidou com tantas situações, Eu sei que você vai conseguir resolver esse problema, Respira fundo, dava um abraço e pronto, passava. Aí voltava já pronta para o próximo problema, Porque quem não tem. Então é isso que a gente precisa saber aconchegar, acolher, não fazer a criança se sentir pior
e direcionar, que era o que minha mãe falava, né? Minha mãe sempre falava para mim, nossa filha, mas você já resolveu tanta coisa, eu sei que você dá conta, vai ser mais um, eu sei que aqui a gente fica bravo, sim, mas daqui a pouquinho você vai ver que você resolveu, que a situação já passou, você vai ficar feliz com o resultado. Então, essas palavras motivam. Então, eu lembro muito bem de eu procurar quem? A minha mãe, né? Ainda bem que eu tive a sorte de ter a minha mãe por muitos anos pertinho lá comigo, na época que eu trabalhava no colégio, na escola, e poder dar essas escapadinhas. Não precisava esperar o final do dia para poder ir para casa. Já era o remédio ali na hora, eu já tinha um medicamento para a hora que a situação acontecia, né? E era muito bom. É possível, não estou conseguindo ler aqui o nome, mas eu acho que é B. Virginia aqui, não sei se eu falei certo ou não. Ainda é possível ensinar a lidar com as emoções após os 8 anos? Com certeza. Sempre dá para a gente ensinar para as crianças a lidar com as emoções, tá? E é o que eu falo sempre, quando é a melhor época? A melhor época é ontem, mas hoje é melhor que amanhã. Sabe por quê? Porque com 8 anos ainda está na fase da infância, ainda é criança. E a gente não pode esquecer que vai vir a fase da adolescência. E se o adolescente não sabe lidar com as emoções, elas podem acontecer de forma mais intensa, tá? Então sempre é tempo de lidar. E já vou até falar, a melhor coisa para a gente explicar para os filhos como lidar com as emoções é a gente falando das nossas. Tá? E a gente falando das nossas para eles. Se você tá brava, fala pro seu filho, olha filho, agora a mamãe está muito brava, agora estou com raiva. Pode falar que tá com raiva, raiva é sentimento, tá? Sentimento que eu falei não tem certo, não tem errado, não tem bom e não tem ruim, são sentimentos. A gente fica com raiva, a gente fica irada sim. Então, não é feio falar, olha, agora eu estou com raiva, a gente nomeia. Mas o que é feio? É feio a gente tacar as coisas por causa da raiva. Feio a gente agredir, a gente falar palavras que vão ofender o outro na hora da raiva. Então, como que a gente faz? Filho, filha, eu estou com raiva. Agora, eu vou dar um tempinho para me acalmar. Eu vou me retirar no meu quarto, daqui a pouco a gente conversa. Isso é ensinar os filhos a reconhecer a emoção, nomear a emoção e a lidar com ela. Eu sei que agir no momento da raiva vai dar ruim. Vai dar ruim se fizer alguma coisa na hora da raiva. Seja eu, seja você, seja os filhos, a gente agir na hora da raiva, dá ruim. Então, eu não vou agir na hora da raiva. O que eu faço? Eu vou esperar um pouquinho para eu não magoar as pessoas, para eu não fazer coisa que eu vou me arrepender depois, para eu não dar uns tapas no filho e depois eu me sentir culpado, eu ficar mal. Então, vou dar um tempinho. Passou a raiva? Pronto. Passou a raiva, agora eu consigo agir usando a parte evoluída do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, conversar, buscar uma solução, resolver o problema. Então, gente, modelar para os nossos filhos é a melhor coisa, tá? Então, se modelar é a melhor coisa, vamos pensar. Para eu ensinar o meu filho, a minha filha, a lidar com as emoções, quem que tem que saber lidar com as suas emoções primeiro? Conta aqui para mim se você sabe essa resposta. Antes de eu ensinar os meus filhos a lidar com as emoções, quem primeiro tem que saber lidar com as suas emoções, tá? Conta aqui para mim. Dá mais um tempinho, deixa eu ver mais algum comentário. A Giselda diz que a mãe sempre foi o porto seguro. Ai, gente, é tudo de bom quando a gente pode ter uma pessoa, né, pra gente poder conversar, que a gente se sente bem, pra gente poder se abrir, compartilhar, pessoas que não vão julgar a gente, né, que vão acolher, que não vão ficar julgando, falando que você faz certo, que você faz errado, que você tem que bater no filho, que você mima demais. Não, pessoas que você pode simplesmente chegar e ter um ombro acolhedor, né, é tudo de bom. Aqui a Fábia colocou que a filha fala que sabe fazer sozinha. Ai, que coisa mais fofa, né? Quando as crianças se sentem à vontade, né? Com a gente. Ai, vi aqui que o nosso bate-papo aqui, gente. Todo dia às 10 horas da manhã, Clube da Mamãe, para poder ajudar a gente, tá bom? A Edri respondeu aqui, ó, que a terapeuta disse que a criança não tinha nada. Sim, conheço muitas mães que levam as crianças porque não entendem o que tem por trás, né? E ainda bem que encontram profissionais ali
bem preparados, que sabe dizer de verdade que a criança não tem nada, que é uma criança normal, que são coisas comuns que acontecem ali, não é verdade? A Giane, e se falamos que vamos nos retirar porque estamos com raiva e ele fica atrás pedindo, pronto, mamãe, passou, mamãe, e a gente continua com raiva, o que fazer? Giane, qual que é a idade da criança? Tá? Me fala qual que é a idade, por favor, porque às vezes é muito pequenininho, não vai entender mesmo, tá? Então, só para eu poder te explicar. Bom, vou explicar já independente da idade, tá? Se a criança pequenininha, tá? Se a criança, vamos supor que a criança tem 2 aninhos, a criança com 2 aninhos não entende. A criança com 2 anos, se ela apronta alguma coisa, ela não vai, às vezes, ter noção de que ela aprontou. Às vezes, ela fez sem pensar. Ó, e eu vou contar uma coisa que aconteceu até aqui em casa ontem para vocês entenderem o que eu tô falando. Crianças fazem coisas de criança. A gente precisa entender o que é o mau comportamento da criança, uma criança que está fugindo do controle, uma criança que a gente precisa ter atenção. Então, tem a criança que é mal comportada, que não coopera, que não colabora, que falta com respeito, isso é uma coisa. E tem crianças que vão fazer coisas de criança, coisas normais, coisas comuns que crianças fazem. Por exemplo, ontem eu tive que sair e daí, rapidinho me trocando, peguei o meu tênis e fui calçar o meu tênis. Calcei um pé bonitinho, entrou, fui calçar o outro, senti uma coisa estranha no pé. E eu tentando calçar o pé e não ia. Eu falei, gente, o que aconteceu? Será que um pé engordou, o outro não? Quando eu tirei e fui olhar o porquê que o meu pé não estava entrando, adivinhe o que uma pessoinha aqui em casa fez com o meu tênis? Pegou aquelas coisas maravilhosas de slime, meleca, moeba, sei lá que trem que é aquilo lá, e guardou dentro do meu tênis. E o meu pé não entrava, estava aquilo lá guardado. Então, por exemplo, isso é uma coisa de criança, tá? Não vi que horas que o serzinho fez isso, tudo leva a crer que foi o Júlio, de 3 aninhos. Não sei que momento que a criança fez isso, mas não sei por que ele achou que lá que tinha que guardar, né, esse negócio lá dentro do meu tênis. E para tirar aquilo, gente, aquele negócio secou, porque acho que deve fazer uns 15, 20 dias que eu não calçava o meu tênis. Aquele negócio secou, ficou duro, tá de molho para ver se aquele negócio solta. Então, isso é coisa de criança. Criança faz essas coisas, tá? Ó, slime é minha ama. Então, quem tem crianças nessa fase, 2, 3 aninhos, vai entender que crianças fazem coisas de criança, tá? Não é uma criança que é maldosa, tá? Eu já vou voltar para responder a pergunta da Giane. Agora, uma criança com 8 anos, com 10 anos, que pega uma caneta e risca a casa toda, essa criança já sabe o que é certo e o que é errado. Então, isso é uma criança que não está se comportando direito. Tem diferença, então por isso que a gente divide as crianças. Então, voltando lá na pergunta da Jane. Se é uma criança, por exemplo, pequenininha, de 2, 3 aninhos, que aprontou alguma coisa, pode ser que ela aprontou e ela nem tem noção de que ela fez alguma coisa de errado, tá? E a gente fica nervosa, porque é normal. A gente fica com raiva, é normal. A gente fica irritada, é normal, tá? Então, a gente precisa sair de cena, porque senão a gente vai machucar a criança, a gente vai fazer coisa que não deve. Então, você quer sair e a criança não tá entendendo por que você tá saindo de perto. E ela tá chorando porque ela quer ser acolhida. Ela viu que você ficou brava, ela tá se sentindo mal, ela sente que naquele momento ela não tá sendo amada e ela tá querendo que você olhe e você acolha ela, mas você não tá bem preparada para isso. E é normal, tá? Então, o primeiro passo é você nessa hora. Você precisa se acalmar, você precisa ficar bem. Eu sempre falo, a gente tem que ser egoísta saudável nessa hora. Pensar na gente primeiro, porque se a gente estiver bem, a gente vai poder cuidar do outro direito, tá? Se você não ficar bem, você não vai ser a sua melhor versão para sua filha naquela hora. Então, se tiver alguém junto de você que possa entrar em cena, pegar a filha, levar ela a se distrair enquanto você se acalma, ótimo. Não tem, Lisa, o que fazer. Olha, não tem problema você agachar na altura e você explicar, filha, a mamãe ama você.
eu vou sair de cena agora, eu vou me trancar no quarto para eu me acalmar e eu já volto. E vai, coloca um fonezinho de ouvido, deixa a criança chorando ali, põe um fonezinho de ouvido, respira fundo, respiração, inspira, expira um pouquinho, às vezes 5 minutinhos já resolve para você voltar, tá? Então, isso é uma situação. Agora, e a criança não vai morrer dela ficar ali fora, dela ficar chorando, tá tudo bem, ela não vai morrer dela ficar ali fora querendo o teu colo, mas você precisa conseguir se acalmar nessa hora, tá? E se tiver alguém para te ajudar, você pode pedir, né, pro marido ou para alguém que está com você, entrar em cena e cuidar da criança nessa hora. Agora, se a criança é maior, aí ela tá fazendo para chamar atenção. Tem crianças de 8 anos que não aceita, que ela quer estar dominando, ela quer atenção, ela quer que você fique olhando para ela. Aí você precisa agir com a firmeza, tá? Firmeza, gentileza. Então, criança fez alguma coisa errada, tá? Alguma coisa de mau comportamento, ela ficou brava e tacou os brinquedos no chão, por exemplo. Isso aí tá errado. Então, se você agir na hora da raiva, pode ser que você vai machucar a criança. Então, você pode falar para ela, olha, eu estou muito triste com o que você fez, eu vou sair um pouquinho para me acalmar e a gente conversa daqui a pouco. E a criança vai chorar, vai espernear, deixa. Também tá tudo certo. Sai de cena, não fica ali, não fica nessa hora, porque essa hora, tudo que a criança quer é ter você ali na mão dela, tá bom? Tô olhando aqui, que acho que é minha mãe que tá chegando aqui em casa. Mas eu acho que vão abrir aqui o portão. Deixa eu ver se vão abrir para ela, senão eu vou ali abrir. Então, a gente precisa separar, tá? Quando eu falo ali a questão de idades, tá? O filho gosta de surpresa. Escreveu no sofá, mamãe, eu te amo. Ainda fez suspense para me levar para ver com o olho fechado. Meu Deus do céu, imagina só, né? Imagina só a criança escrever no sofá e achar que fez o melhor. Caramba, né? Como que fica nessa hora que a gente olha ali, não é verdade? Então, a gente tem que explicar para a criança aonde pode escrever, aonde não pode. Saraí, é saudável para a criança nos ver chorar? Gente, chorar é um sentimento humano? Chorar é uma reação humana? Chorar, seres humanos choram? Se for, então tá super certo. A gente pode mostrar para os filhos que tá tudo bem, que a gente chora, que a gente fica triste, tá? A mamãe também fica triste. Eu tô chorando por conta disso, porque a gente pode explicar o que aconteceu. E o melhor é explicar para a criança como que a gente está resolvendo essa situação, como que nós estamos lidando com isso, tá? É aí que eu falo de inteligência emocional. A gente ensinar as crianças a lidar com as emoções. A gente não deve só parar e ficar olhando na tristeza, tá? A gente chora porque a gente ficou triste, ótimo. Mas e agora? Eu vou ficar sempre focada na tristeza, vou ficar sempre chorando, me lamentando, ou eu vou fazer alguma coisa para eu superar? Qual que é o plano que eu tenho? Então, por isso que a gente tem que modelar para as crianças. Por isso que eu falei para vocês, para a gente ensinar as crianças a lidar com os sentimentos dela, primeiro nós temos que aprender a lidar com os nossos, tá? Porque daí quando eu aprendo a lidar com os meus sentimentos, eu consigo modelar para a criança. A criança, gente, se vocês já pegaram o seu filho ou a sua filha te imitando, fazendo alguma coisa que você faz, alguma coisa que você fala, você já se olhou e falou assim, caramba, eu faço isso, olha ali, tá fazendo, né? As meninas brincando com boneca, você para e você olha, gente, olha ali, tá fazendo bem o que eu faço. Você já pegou os seus filhos imitando o jeito de você falar, tá? Ou alguma coisa que você faz com eles, eles fazendo com outras pessoas. Vocês já viram essa cena? É incrível. E por que eu falo isso? Porque as crianças, elas aprendem por exemplo, tá? Elas modelam, elas observam a gente fazendo e elas fazem igual. Aí, ó, estão correspondendo o que faz, né? Que já viram as crianças fazendo isso. Então, é por isso que eu falo que as crianças modelam a gente. Elas pegam o nosso comportamento e elas fazem também igual. Então, quando a gente está lidando com os nossos sentimentos, eu estou ensinando o meu filho também a lidar com ele pelo... Ai, tava olhando aqui, gente, agora foi o portão aqui, mas tudo certo. Quando a gente mostra para a criança como que a gente age,
as crianças aprendem pelo nosso exemplo também, tá? Então, é muito mais fácil a criança aprender modelando a gente pelo nosso exemplo do que a gente falando o que ela tem que fazer e não fazendo, tá? Ó, cruzar as pernas, jeito de falar, exatamente. Teve uma vez uma aluna do curso Mamãe Uau, que eu lembro que conversando eu perguntei para ela, e me conta, né, por que você começou, por que você procurou o programa? Daí ela falou assim, Lisa, eu pensava que eu estava agindo tudo certo com a minha filha, eu estava achando que não tinha nenhum problema. Aí, o que fez eu procurar o programa foi um dia que eu vi a minha filha brincando de boneca e ela apontava o dedinho, ela brigava, ela dava uns tapas na bunda da boneca, ela falou assim, aquilo me chocou. Aquilo chamou a atenção, ela falou, você tá de castigo, não sai daí. Ela falou assim, as mesmas palavras que eu falava para ela. Ela falava com as bonecas, mas eu agindo, eu não vi que eu estava fazendo nada errado. Quando eu vi a minha filha fazendo isso com a boneca, aquilo me chocou. E eu falei, caramba, ela tá fazendo tudo que eu faço, né? Olha o jeitinho dela, criança agindo desse jeito, tá errado, eu preciso de ajuda. E daí ela disse que ela entrou pro programa. Então, olha só como as crianças modelam a gente, né? Ela falou que ela queria ver a filha interagindo de outra forma com a boneca dela, não imitando ela. Então, como que a gente quer que o nosso filho seja de um jeito, mas a gente age de outro com as crianças, tá? Então a gente não pode esquecer que nós somos modelos para os filhos, a gente é modelo para as crianças, combinado? Gente, o papo tá bom demais, que delícia que é, eu amo estar aqui com vocês esse horário, às 10 horas da manhã, falando de coisas, né, que mães normais, mães comuns passam, podendo ajudar vocês a perceberem a maternidade de uma outra forma, né? E amanhã, às 10 horas da manhã, nesse mesmo horário, tem mais um encontro, tá bom? Aqui no Clube da Mamãe. Então, eu espero vocês. Ó, Genilda aqui, ó. É desse jeito, até o tom da nossa voz imita tudo. Tom da voz, gestos, olhar, tudo essas crianças lindas aí imitam e copiam a gente, tá? Então, se nós queremos filhos uau, filhos incríveis, a gente precisa ser uau, incrível para eles também. Combinado? Gente, um beijo grande, fiquem com Deus e já marca aí para não, desculpa, para não esquecer que amanhã nós temos o nosso encontro, combinado? Beijo, gente, tchau, tchau.